Conhecer as emoções é ampliar o canal de comunicação. Então, eu acho que esse é um trabalho do líder. Acho que esse é um ponto importante. Não é manipular as pessoas, não é manipular emoções, é fazer com que as pessoas vejam por que elas estão fazendo o que elas estão fazendo, por que isso é importante para elas e qual é a atenção que elas devem dar no que elas estão fazendo. Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast de Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho. O podcast de Bela Questão fala sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal e traz-te sempre uma bela questão. A de hoje é: qual é que é o papel das emoções na liderança? Para isso, tenho um convidado muito especial que está neste momento a muitos quilómetros de distância de Portugal, embora a língua seja a mesma. Está a falar connosco a partir do Brasil e é o Sérvio Prado. O Sérvio Prado é diretor do Leadership Pipeline Institute. Já tem mais de 25 anos de experiência em consultoria nas organizações e desenvolve projetos ligados à estratégia, à transformação organizacional, à implementação e execução nas empresas. É sócio fundador da Helio Tecnologia, atua também como sócio-gestor da Comboio Asymmetric Logistics Solutions. Combina aqui, e é também professor, né? Combina aqui uma experiência entre aquilo que é dar formação e ensinar, mas também estar do lado das empresas, o que eu acho que acaba por ser de uma riqueza incrível. Eu conheci e tive o prazer de ter sido, eu não sei se posso dizer aluna, mas formanda do Sérvio numa dessas formações do Leadership Pipeline Institute. Fiquei encantada com a forma como o Sérvio faz-nos pensar enquanto ensina e identifiquei-me a 100% com a forma como o Sérvio fala sobre a liderança e nos prepara para ser líderes, e por isso fiz o convite e estou mesmo muito feliz por poder trazer aqui nos próximos minutos um pouco desta partilha do Sérvio Prado. Sérvio, muito obrigada por ter aqui aceitado o convite para vir ao Bela Questão falar aqui sobre as emoções e a liderança. Muito bem-vindo e muito obrigada por cá estar. Obrigado, Amália. Obrigada pelo convite. É sempre importante aí a gente poder falar do trabalho, que a gente faz. Então, eu, de fato, agradeço. Agradeço de verdade. Eu gostava, Sérvio, de começar. Eu já fiz aqui uma apresentação um pouco mais formal de toda a sua experiência para que quem nos está a ouvir e que não conhece perceba porque este tema e porque o Sérvio. Mas o que é que me faltou dizer? Que outros lados do Sérvio é que os ouvintes podem conhecer antes de entrarmos aqui pela nossa bela questão sobre as emoções e a liderança? Eu sinto assim, Amália, que as questões humanas elas são sempre um tema de interesse, elas emergem. Eu gosto de ter as estruturas pré-definidas antes. Eu estava falando com você sobre a metodologia. É bom a gente partir sempre de uma estrutura. Então, eu gosto de estruturas. Muitas a minha esposa fala: você não se cansa de repetir sempre as mesmas coisas? Eu falo: não, eu não me canso de repetir sempre as mesmas coisas, porque enquanto eu estou repetindo, eu estou pensando em outras. Eu tenho a possibilidade de explorar outras dimensões que surgem. Então, acho que esse é uma característica que eu tenho. Por isso que eu gosto tanto da metodologia do LPI, do Pipeline, porque ela realmente ela dá um caminho. E ao longo desse caminho, a gente pode explorar coisas, explorar temas sem se perder. Quer dizer, chegando no resultado que a gente busca como dentro de uma empresa, que a gente busca trabalhando, quer dizer, buscar atingir os objetivos, mas sabendo que essas coisas são sempre muito mais complexas do que elas aparentam ser. Né? Elas envolvem muitas outras variáveis. Quer dizer, a gente não fala, o tema aqui do podcast, a gente não fala de emoções, não tem nenhum tema, ninguém vai trabalhar com emoções no pipeline de liderança. Mas, sem dúvida nenhuma, muitas das coisas que a gente discute lá vão de muitas maneiras tocar no tema da gestão das emoções, né? Das emoções que as pessoas têm, que fazem as pessoas. Né? Somos pessoas e as questões humanas são sempre coloridas pelas emoções. Eu gosto de pensar, a gente trabalha com imagens, né? No outro negócio a gente trabalha com imagens. Eu sinto que as emoções elas dão o calor, elas dão a temperatura da experiência humana. Sem isso, a gente fica sem uma informação importante. Então,
Acho que esse é o dado. Eu gosto das estruturas, eu gosto da gestão, eu gosto de ter objetivos, de buscar conquistar as coisas, construir as coisas, mas eu sei que tem muita coisa ao redor disso, que só a metodologia ou que só a objetividade não revela, e que precisa ser trabalhado, porque faz parte da nossa experiência como seres humanos. Então, eu acho que é isso. Não há como pensar na liderança sem pensar na experiência humana de uma maneira mais completa. É um fenômeno humano, é um fenômeno que envolve interações, né, que envolve sempre duas partes. Eu gosto de pensar na liderança como um gerúndio. Os portugueses e os brasileiros usam o gerúndio de uma forma meio distinta. Mas eu Uhum. gosto de pensar na liderança como um gerúndio, porque é algo que acontece e necessita duas pontas. Ela é um contínuo. E ela necessita liderado e líder. E, e a relação é que importa. É a relação e a continuidade da relação que importa. E é por isso que o pipeline é interessante como metáfora. Que você fala, a gente vai falar do pipeline. O pipeline é um fluxo, né? Ele é um contínuo, ele é um gerúndio. Né? Então, a nossa vida pelas empresas, a nossa carreira, ela é um fluxo, ela é um contínuo. Os trabalhos, os projetos são sempre um fluxo. E envolvem sempre relações que a gente vai estabelecendo com outras pessoas. Então, o fenômeno é realmente interessante, ele é complexo, mas é bom ter uma estrutura para a gente não se perder, para não ficar uma conversa de loucos, uma conversa muito filosófica. Já fica, como uma vez li num livro, uma conversa rizomática, que é um termo que é mesmo para expressar tudo isto que está interligado entre si, é altamente complexo e parece que não tem ponta, nem princípio, nem fim. E não é isso que se pretende, senão, para uma mente já confusa, muitas vezes basta nós próprios, não é, escutarmos e a mente começa a divagar. Acho que a metodologia aqui acaba por nos ajudar. Mas também acho importantíssimo saber que há espaço para algo que o método não consegue É dar claro, resposta. é claro. É um híbrido. E esse é o mérito, e essa é a importância do facilitador nos processos. Você tem um facilitador que consiga fazer essa exploração. É importante ter essa figura, um facilitador mais sênior, que não fique preso à metodologia. Então, Sem e acho que dúvida. isso também é importante para o gestor, para o líder. Você tem algo que você precisa fazer, existe um conteúdo específico definido, mas existe um entorno que precisa ser trabalhado e as pessoas precisam, os líderes, os gestores, os facilitadores precisam estar atentos a esse entorno. Não tem Então, como fugir disso. recapitulando aqui um pouco do que já podemos saber sobre o Sérvio, e assim mais aqui neste lado profissional, é que de facto adora a estrutura, gosta da metodologia e vê que esta parte do fluxo como um conceito determinante quando se pensa aqui sobretudo na liderança. Então agora eu avançava para a nossa bela questão, porque imagino que quem nos esteja a ouvir também tenha esta curiosidade de perceber qual é que é de facto o papel das emoções na liderança. Eu gosto sempre de começar a pensar nos conceitos, porque muitas vezes nós temos entendimentos diferentes em relação àquilo que é a liderança, em relação àquilo que são as emoções. Então eu começava primeiro, para começarmos todos aqui com o mesmo ponto de partida, por perguntar ao Sérvio, se tivesse que definir aqui o que é a liderança, como é que definiria? Muito bom. Eu acho que existem muitas abordagens. Eu vou me centrar na abordagem que eu tenho trabalhado no pipeline de liderança. Que liderança ela é o caminho para a gente para fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, liderança é uma forma de get Um things done, caminho. né? É a maneira Gostei. de conseguir fazer as coisas. Então, existem muitas abordagens que são muito focadas no líder, na figura do líder, se tem carisma, se não tem carisma, se tem equilíbrio, se não tem equilíbrio. Foca-se na pessoa, né? O que eu gosto da metodologia é que ela foca no trabalho, o que é liderar. Liderar é interagir com as pessoas para fazer com que objetivos sejam alcançados, uma vez que todos aceitaram que os objetivos eram válidos. Então, uma vez que todo mundo aceita que o objetivo é válido, como é que a gente se organiza para poder conquistar esse objetivo? Então, como eu coloquei, a liderança ocorre entre as pessoas, ela não é uma propriedade de alguém, então não é algo que eu possua, então eu não tenho liderança, né? Não é minha a liderança. Apesar de terem abordagens que vão levar a esse tipo de raciocínio, que a liderança é minha, é um atributo. Sérgio Túlio tem liderança. Eu não sei se é assim, né? Eu acredito que estabelecemos relações de liderança com as pessoas, né? A gente estabelece relações e elas são circunstanciais. Em algumas situações eu posso ser liderado, em outras situações eu sou o líder e tá bom assim, e é assim que é. Não é um atributo,
né? Então, essa é a minha visão. Então, liderança Gostei. ocorre entre pontos. Ela é sempre uma interação. Ela necessita do líder, ela necessita do liderado e ela necessita do fluxo entre esses dois, entre essas duas polaridades. É como se fosse um circuito elétrico. Precisa do negativo, precisa do positivo para a corrente passar. De novo, a ideia do fluxo, né? Para a energia passar e com essa energia a gente poder realizar as coisas. Então, eu sinto que é isso. Liderança tem essa definição de é o fenômeno que nos permite coletivamente construir coisas, atingir objetivos, realizar. Né? Eu acho que essa é a minha abordagem. É a minha abordagem assimilada aí a partir do trabalho com o próprio Pipeline. O Pipeline ele é mais estruturado, mais simples, mais direto que isso que eu estou descrevendo, mas já é um pouco a minha interpretação, né? Aquela construção que eu faço em cima da estrutura pré-existente. Para mim faz total sentido, porque uma coisa é um cargo, outra coisa é ser-se líder. O cargo não faz da pessoa necessariamente líder. Sim, pode fazer chefia, pode fazer gestor, mas não necessariamente líder. O cargo define a sua responsabilidade, né? O cargo vai dizer, olha, a sua responsabilidade é essa, talvez ele defina o seu objetivo, mas ele não vai, por si só, não vai ser o cargo que vai definir os padrões de relacionamento que você vai estabelecer. Espera-se que isso aí esteja pré-definido, né? Sim. Espera-se que exista essas relações sejam pré-definidas e que, de certa maneira, inercial ou mecânica, as pessoas respeitem seu cargo e façam seus trabalhos e, a partir daí, as coisas aconteçam. Mas a vida é mais complicada que isso. Né? Pois, existe essa distinção. Então estava a pensar, quando é que se chega a líder? Eu sei que isto é uma pergunta muito simplista, mas quando é que de facto se torna num líder? Como é que uma pessoa se transforma num líder? Que características é que ela deve ter que a transformam ou que a levam a ser reconhecida como um líder pelos outros? Quando ela assume, eu acho que primeiro ela tem que assumir que o papel de líder é um papel com características bem definidas, é um papel, quando ela começa a reconhecer o que se espera dela, que ela interaja com pessoas e que ela, a partir dessa interação com as pessoas, faça com que o trabalho se realize. Então eu preciso primeiro saber o que ser líder significa, para poder ser líder, para poder ser reconhecido como líder pelos outros. E o que ser líder significa? Significa ser responsável por um conjunto de trabalhos que eu faço com as outras pessoas. Então, assim, a partir do momento que eu começo a ver nas pessoas a forma de fazer com que o trabalho seja realizado, eu acho que é nesse momento que eu começo a me ver como líder e é também nesse momento em que eu começo a me legitimar aos olhos dos outros como líder, porque eu começo a estabelecer uma relação de liderança com os outros. Então, isso é bem a metodologia da LPR mesmo. Você precisa se ver como líder primeiro, para poder ser líder. Então, o que é líder? Líder é alguém que consegue que as coisas sejam feitas utilizando do esforço de quem faz parte da sua equipe. Então, eu começo a ver o esforço e as pessoas que estão na minha equipe como sendo os ingredientes para eu poder fazer a minha mágica. Sem eles, nada vai acontecer. Então, eu acho que esse olhar o olhar de liderança é um olhar que vê as pessoas e o que as pessoas podem e devem estar fazendo em conjunto. Eu descreveria assim a minha percepção do que eu gosto muito desta a chave vira. Sobretudo porque nesta abordagem de liderança não há um isolamento da pessoa enquanto líder, das características do líder, mas há esta fluidez entre a relação do líder com as pessoas com quem ele vai trabalhar. E é essa relação que eu às vezes, e acho que aqui acaba por ser um ingrediente que não se vê ou se ouve muito em relação àquilo que se ouve sobre a liderança. Normalmente foca-se muito na figura do líder, como estava a dizer ainda há pouco, e eu gosto que nesta abordagem não. O líder é líder porque existe uma relação com outras pessoas. De outra forma, ele não seria líder, não é? Ele emerge como líder dessa relação. Não há como ele ser líder sem a relação. Não tem como. Não tem como. Assim, na minha opinião, é um processo esquizofrênico. Ele achar que ele é líder. Não há como existir um líder sem a relação de liderança com outras pessoas. Não tem como. E é por causa dessa relação do líder ter que ter outras pessoas que entramos aqui num dos meus temas preferidos, que é a conexão humana, na experiência humana, nas relações humanas,
que eu acho que toda a gente acaba por chegar a esta conclusão, que é dos maiores desafios da vida, seja em casa, seja na profissão. Os relacionamentos humanos são desafiantes porque as pessoas são imprevisíveis, as pessoas têm características únicas, portanto não existem manuais, não existe um manual universal de como lidar com o ser humano, não existe um manual universal de como lidar com os conflitos, e é aqui que muitas vezes, surge o stress, surge a ansiedade pela dificuldade de gerirmos as nossas relações. E eu acho que é um debate e acho que é de facto uma bela questão, não é? Qual é que é o papel das emoções no trabalho? Qual é que é o papel das emoções nas relações pessoais e profissionais? Que diferenças é que existem? Um líder pode ou não pode ser emocional? Deve ou não deve ser emocional? Como é que o líder lida com as emoções de outros? Portanto, há aqui tantas questões em torno do papel das emoções na liderança. A primeira questão para mim seria, de facto, como é que o Sérvio vê a relação entre um líder e as emoções? Ok, vamos lá. Primeiro, elas estão aí. Eu não sei se as emoções, se elas precisam ter uma função ou não ter uma função. Elas fazem parte da nossa experiência. Assim, é um dado de realidade. É um Primeiro, elas facto. estão. É um fato. Não há não há o que negar. Elas existem. Então, vamos começar. Vou fazer uma avaliação. Falei da minha paixão pela história, né? Então, vamos fazer uma avaliação histórica. Eu acredito que há uma ou duas gerações. E eu sinto que, de certa maneira, eu comecei a trabalhar ainda dentro desse paradigma. Havia uma visão de que era possível se separar, se seccionar a pessoa que trabalha da pessoa fora do mundo do trabalho. Né? Então, aqui no Brasil, eu acredito que em Portugal também era muito marcado isso. Eu lembro do meu pai, e eu lembro eu quando comecei a trabalhar mesmo, que o processo olha, aqui é trabalho, né? Então, trabalhar é você se focar, fecha a cara, trabalha, depois no final do expediente você pode voltar para sua vida. Mas é como se eu me desconectasse da minha vida, saísse de casa, fosse até o local de trabalho, ali eu trabalhava e eu E os problemas ficavam em casa. de alguma forma eu seccionava e a pessoa que era capaz de fazer isso era considerada uma pessoa profissional. Inclusive, era o que define uma pessoa profissional, uma pessoa que sabe separar suas emoções do trabalho. Eu acho que a gente ainda vive muito disso, né? O que é ser profissional? O Sérgio Toro é um cara profissional, mas ele não se, ele separa as coisas. Isso é uma ficção, porque a gente não separa, as coisas seguem sempre com a gente. A gente consegue, talvez, algumas pessoas conseguem fingir melhor que não estão com o problema. Acho que muito pouca gente realmente se esquece tem uma chave na cabeça que desliga dos problemas da casa enquanto está trabalhando. Acho que algumas pessoas só fingem que fazem isso Sim. melhor que as outras. Né? Então, assim, realmente, quando a gente fala as pessoas, eu me incluo nas pessoas. As pessoas têm emoções, você estava descrevendo, as pessoas são complexas. Eu tenho emoções, eu sou complexo, eu muitas vezes não sou linear. Então, eu sou como todas as outras pessoas com as quais eu me relaciono. No entanto, nós precisamos nos relacionar e nós precisamos construir coisas, porque esse foi o acordo inicial estabelecido quando se definiu uma relação de trabalho. Eu vou trabalhar com você e a gente vai atingir um objetivo aqui, a gente está junto em função desse objetivo. Então, existe um acordo aqui que precisa ser cumprido, né? Porque as pessoas chegaram aqui. Então, as emoções existem. O mito da secção das emoções é um mito. Algumas pessoas fingem mais e gastam uma energia enorme fazendo isso. E talvez uma energia que não seja necessária, porque as emoções, primeiro, são um fato, e talvez as emoções possam, inclusive, tornar o processo de gestão, tornar o processo de liderança mais efetivo, tornar a comunicação mais substantiva, aprofundar as relações. Se a gente incluir as emoções nos processos, né? De alguma forma incluir, não ser dominado por elas, mas incluí-las. Então, como eu disse, as emoções dão cor, cheiro, sabor às coisas. Elas são uma fonte de informação. Elas são uma fonte de conexão com as pessoas. Então, a gente está passando muito pelo Zoom, né? Eu facilito muitas coisas, passando pelo Zoom não, pela pandemia e pela virtualização das relações. Sim. Né? Então, você mesmo estava comentando lá do treinamento virtual e treinamento presencial. As interações virtuais são mais complexas, porque a gente tem menos informação sobre as pessoas. Quando eu tenho o corpo inteiro da pessoa, aquilo lá me transmite informação sobre eu estou agradando, as coisas que eu estou falando fazem sentido, não fazem sentido.
Quando eu não estou em contato visual, se eu não estou na mesma sala com essas pessoas, eu perco essa informação. A relação já... O processo de comunicação já não é um processo de comunicação tão fluido. Eu preciso pelo menos das caras. Por que eu preciso das caras? Por que eu preciso ver as faces das pessoas nas janelinhas do Zoom, ou do Teams, ou a plataforma que está... do Meeting, plataforma, não importa a plataforma que está sendo usada. Por que eu preciso dessas caras? Porque elas me transmitem alguma informação se as pessoas estão seguindo ou não estão seguindo. Eu aprendi a ler faces quando, sei lá, quando eu comecei a ler a face da minha mãe, quando eu aprendi a ler as faces dos meus coleguinhas do jardim da infância. Todos os humanos com as competências normais acabam aprendendo a fazer isso. Com as competências usuais, não posso falar normal, né? Com as competências usuais medianas, né, que estão na média, aprendem a ler fisionomias. Quando eu estou lendo fisionomia, as emoções estão me falando de como está aquela pessoa. Saber como está aquela pessoa é importante para eu me comunicar com ela. Me comunicar com ela é fundamental para o trabalho ser realizado. É fundamental num nível muito mais profundo, porque somos dois humanos e é importante a gente se comunicar. Mas é também, então, num nível mais humano, ético, é fundamental eu reconhecer emoções, porque isso é fundamental para me relacionar com as pessoas. As pessoas são pessoas, eu também sou uma delas. Dentro desse grande canal de informação, existe um pedaço ali que trata do trabalho a ser feito, que é o que interessa para a gente em liderança. Então, dentro desse canal completo de interação com as pessoas, tem um feixe de informação ali que é fundamental para o trabalho ser realizado de uma maneira melhor. Veja que eu não estou reduzindo a relação humana à liderança a atingir os objetivos, mas eu estou dizendo que a liderança e o atingimento de objetivos fazem parte das relações humanas e devem ser trabalhados nessa dimensão. Então, eu vejo as emoções como uma grande fonte de informação e um grande elemento para a gente poder se comunicar com as pessoas. Então, reconhecer as emoções dos outros. Isso de um lado. Os outros. Reconhecer as próprias emoções é outro tema, né? Porque eu também as tenho. Porque eu também sinto o calor das coisas, estou mais animado, menos animado, mais motivado, menos motivado, eu vejo as coisas, eu sinto essas, né? Todo mundo faz isso. E aí eu questiono por que eu estou fazendo isso. Então, as próprias emoções, eu acho que vão estar muito relacionadas com por que eu estou fazendo esse trabalho, o que isso aqui está trazendo para mim, de como isso realmente é relevante para mim, como serve, e não só como uma pessoa que está contratada aqui para fazer esse serviço. Então, qual é a relevância? Isso a gente discutiu lá. Apesar de estar naquele modelo super estruturado, SMART, né, que a gente trabalhou lá no NPI, que trabalhou no Pipeline de Liderança, SMART, isso é uma coisa, parece uma coisa muito fechada, né, uma coisa muito simplista, mas o SMART é específico, mensurável, alcançável, relevante e com tempo, né? SMART. Relevante, tem muitas dimensões do relevante. Então, a primeira dimensão do relevante é relevante para o negócio. Estou trabalhando aqui porque isso aqui é relevante para a empresa, eu preciso gerar resultados, eu preciso remunerar o acionista que colocou o dinheiro dele aqui. Então, tudo isso só está acontecendo porque eu preciso dar uma contrapartida para essa pessoa que pôs o dinheiro. É relevante para a minha equipe, porque a minha equipe vai conseguir seus pontos, vai conseguir sua bonificação, vai conseguir as coisas que são importantes para ela. É importante para mim, porque eu quero meu salário, eu quero minha bonificação, mas para aí? Ou tem uma outra relevância associada? Fazer esse trabalho bem feito é algo que vai me ajudar a provar para mim mesmo que eu sou capaz, é uma maneira de mostrar para mim mesmo que eu sou independente, é uma maneira de estar com pessoas que para mim são importantes e mostrar para essas pessoas a minha competência. Por que esse trabalho é relevante para mim? Então, isso só com as emoções a gente consegue medir. Não é um processo analítico, não é um processo mecânico. Daí eu volto no início do meu raciocínio. Eu acho que no passado as pessoas tinham uma percepção do trabalho que era uma percepção muito mais mecânica, porque o trabalho era mais simples mesmo. Eu ia trabalhar no campo, sei lá, como agricultor, sem desmerecer, mas não havia uma grande... O processo era repetitivo, eu fazia o mesmo trabalho todos os dias, ou quase o mesmo trabalho todos os dias. Exigia-se muito do meu corpo, mas a minha mente mesmo não precisava criar grandes coisas, não precisava dar respostas, ela não estava muito envolvida nisso. Então, era um trabalho mais mecânico, que eu podia seccionar, porque a minha mente estava num outro lugar e eu ficava fazendo trabalho mecânico.
Não é assim hoje em dia. A gente precisa de muito mais qualidade nossa no trabalho. Eu preciso ser mais criativo, eu preciso ser mais autêntico, eu preciso ser mais inteligente. Então, muito mais do Sérgio, da Amália, está envolvido no trabalho do que estaria envolvido se o Sérgio tivesse cuidando dos animais, ou plantando, ou trabalhando numa máquina, ou consertando um motor, ou fazendo outros trabalhos, que eram, né, trabalho de uma qualidade que me parece, no passado, era mais mecânica. Né? Era uma realidade mais mecânica. Se usavam mais os corpos e menos as mentes. Eu acho Sem que hoje dúvida. a gente usa, eu acho muito mais as mentes que os corpos. Né? Hoje em dia, Na vida a corporativa, pelo informação. menos. Né? Sim, a quantidade de informação a que estamos expostos em pouco tempo, numa, 2 décadas, aumentou de uma forma tão exponencial em todas as áreas. Acho que afetou todos os setores industriais. Dados, 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 dados. Daí surgirem campos como termos inteligência artificial, o machine learning, que é a capacidade das próprias máquinas aprenderem através de dados. Então, eu quero dizer, isto dá uma bela discussão, mas eu vejo isso, aumentou a informação, aumentou a nossa necessidade de termos competências para conseguirmos lidar com essa informação e aumentou também a conectividade que nós temos com o maior número de pessoas, em que quando estávamos, e se falarmos aqui no contexto da agricultura, estaríamos a falar naquela comunidade, presencialmente, fisicamente, e portanto sempre limitado em termos de número de pessoas, mas hoje em dia a nossa conexão humana, pelo menos hipoteticamente e virtualmente, é ilimitada. Nós quase conseguimos estar conectados com todos os habitantes que existem aqui no planeta Terra. Então, como isso tem afetado todos os setores de trabalho, é de facto um desafio acrescido e que nos obriga a termos aqui essa capacidade de relacionamento num nível mais complexo do que anteriormente. Eu Claro, vejo, claro. vejo desta forma. E estava há pouco a dizer por causa da questão do virtual e das emoções e a dificuldade que é fazer uma formação tendo só um ecrã ou ter uma pessoa à frente. E eu estava-me a lembrar de uma TEDx que eu ouvi muito recentemente que eu achei fenomenal e para que também se perceba aqui a importância das nossas emoções na interação humana, que era Lisa Feldman Barrett, quem quiser ver a TEDx eu depois ponho o link nas notas, e ela dedicou-se mais de 20 anos a tentar perceber as emoções, a estudar as emoções e no fundo a tentar perceber se existem padrões ou não da forma como nós exprimimos as emoções, porque culturalmente podem ser diferentes, as nossas expressões faciais, será que elas podem ser padronizadas ou não? E o que ela afirma acaba por nos fazer ficar mais atentos, é que existe um fenómeno no cérebro que se traduz em previsões. Ou seja, o que o nosso cérebro faz, na verdade, é previsões do que nós achamos que a outra pessoa está a sentir ou que está a exprimir, com base naquilo que nós já vivenciamos no passado. Então as emoções aprendem-se, elas não nascem já connosco. E ela chamava a cegueira experimental a incapacidade de nós conseguirmos descodificar uma emoção ou uma face ou algo que a outra pessoa nos dá. E até usava um exemplo muito interessante em que tinha um padrão preto e branco e nós olhávamos para aquele padrão e nós não conseguimos tirar significado nenhum daquela imagem. Era só preto e branco. Entretanto, ela mostra a imagem original com o padrão por trás. Quando volta à imagem antiga, nós já conseguimos perceber que era uma cobra naquele caso. E ela fala muito nesta questão da cegueira experimental, que é quando nós não vivemos algo ou quando nós não conseguimos entender o contexto da outra pessoa, e então nós vamos buscar aquilo que são as nossas experiências, a interpretação possível e a previsão possível daquilo que é as emoções de outros. E gostava que desenvolvêssemos um pouco mais aqui esta questão de o que é o que é desejado para um líder, para ele ser reconhecido como um líder que tenha competência de inteligência emocional. Há muitas situações no trabalho que geram stress, ansiedade, geram picos emocionais, fazem parte. O que é que um líder deve fazer, deve apostar para aprender a aumentar a sua inteligência emocional, para aprender a lidar com as suas emoções e as dos outros? Muito bom. Eu vou voltar à metodologia. A metodologia vai me ajudar. Então, eu concordo totalmente, a gente não pode antecipar a emoção dos outros. Inclusive, essa é a minha experiência. Então, por exemplo, quando eu vejo as caras na plataforma,
Eu não sei o que as pessoas estão sentindo, eu só sei que elas, pelas caras, elas estão sentindo algo. Se eu realmente quiser saber, e aí a gente vai lá para a metodologia, eu preciso separar observação de interpretação. Eu observo que aquele participante está com um semblante que me desperta atenção. Algo está acontecendo ali no nível emocional. Eu só vou saber, de fato, quando eu perguntar. Outro ponto importante da metodologia: perguntas. Fazer perguntas. Não há outro jeito de saber o que o outro está sentindo a não ser lhe perguntando isso. E tendo, claro, compartilhando uma linguagem comum que nos permite explorar. Quando não se fala a língua com o mesmo domínio, é muito difícil de falar de emoções. Mesmo para pessoas que dominam a própria língua, algumas pessoas têm mais dificuldade do que outras para falar das próprias emoções, mesmo que a pessoa fale muito bem o próprio idioma. Então, é importante, né? Mas, de qualquer forma, o passo que o líder dá é fazer a pergunta. O que você está sentindo? Está acontecendo alguma coisa? Por quê? Porque essas são informações importantes para ele poder trabalhar com elas. Então, o exercício, de certa maneira, seguindo a linha de raciocínio, a empatia, ela é uma atitude, não é uma competência. Eu imagino, eu me coloco eu me disponho a entender o que a outra pessoa está sentindo, mas eu não sei realmente o que a outra pessoa está sentindo, porque essa pessoa está sentindo, não sou eu que estou sentindo, né? Na verdade, eu me abro para isso. Se eu tiver passado por algo semelhante, talvez eu saiba como essa pessoa está sentindo, e se eu não passei por algo semelhante, eu nunca vou saber. Mas eu posso tentar entender e, de alguma forma, trabalhar com aquilo, estabelecer aquela conexão com aquela pessoa. Então, são dois aspectos que a gente trabalha lá na metodologia. Um é separar a interpretação de observação. Eu observo, algo levanta a minha... Eu observo, e como eu aprendi a interagir com pessoas, eu sei que algo pode estar acontecendo ali. Pelo menos daí a gente pode explorar o quanto eu aprendi isso culturalmente, né? Então, eu faço isso muito bem com brasileiros, com portugueses, com latino-americanos, porque a gente é mais ou menos a mesma panela, né? Então, eu consigo ler esses sinais de culturas que eu compartilho. Para anglo-saxões, dinamarqueses, eu confesso que eu tenho mais dificuldade de ler fisionomia, que são... O LPI é uma companhia dinamarquesa, às vezes eu não entendo direito o que está se passando ali ao meu redor, né? Mas daí eu sempre posso fazer uma pergunta, e eles vão me falar se eu fizer a pergunta, né? Então eu sempre posso perguntar na medida em que eu não conseguir ler. Dando sequência a isso, o que é o trabalho? O que é o trabalho sobre a emoção? É o trabalho que pressupõe que a marca energética das pessoas, quer dizer assim, a vontade, o grau de atenção que as pessoas estão colocando nas coisas é função. A marca energética, assim, é como se fosse o calor com que as pessoas estão fazendo as coisas. Eu gosto dessa metáfora, né, de calor, né? O quanto a pessoa está realmente envolvida no que ela está fazendo está associado à emoção que ela está colocando ali. O quanto aquilo é importante para ela. Então, é parte do trabalho do líder fazer com que essa pessoa coloque a emoção necessária, coloque a energia necessária no trabalho que precisa ser feito. Veja, a gente não está pedindo para que todo mundo... Aqui não é um trabalho de... Imagina 8 horas por dia a pessoa trabalhando apaixonadamente. Ninguém está pedindo um negócio desse, né? Não é isso. A vida real não é assim. Mas é importante que a gente vá, como líder, clareando nossa própria maneira de trabalhar, por que eu estou trabalhando, por que eu estou fazendo isso, por que isso é importante para mim, e auxiliando as pessoas que estão na nossa equipe a fazerem o mesmo, a darem a energia adequada às coisas que estão fazendo. Quando eu falo energia adequada, para não ser muito esotérico, né, muito pouco claro, né? Energia adequada, dar a atenção adequada ao que ela está fazendo, né? Qual é a atenção adequada? Qual é o grau de cuidado com que você deve estar fazendo a sua tarefa? Qual é o objetivo que você está buscando? Então, esse eu acho que é o trabalho do líder. Assumir isso como trabalho é ser líder. Veja que o foco está sempre no trabalho a ser feito. As emoções fazem parte desse esforço. É Né? isso. É não tentar excluir as emoções desta equação, mas também não fazer com que o trabalho e as emoções não tenham cada um o seu lugar ou o seu papel, não é? A emoção não é o fim, ela é parte.
Mas, É mas assim, eu parte, não, é parte. nós não E é estamos num fundamental trabalho. integrá-la. É importante entregá-la, mas ela não é o fim. Quer dizer, eu não estou trabalhando em função das emoções, para fazer com que as pessoas sejam felizes, fazer com que as pessoas sejam apaixonadas. Não, nada disso pelo trabalho. Não é esse meu trabalho. Meu trabalho é atingir um objetivo real no mundo concreto, no concreto das coisas, no material das coisas. Eu estou aqui por isso. Eu fiz um acordo com o meu contratante, com o meu cliente, com quem quer que seja. Eu fiz um acordo no concreto das coisas, no material das coisas, para chegar em algum lugar. Agora, as emoções vêm junto, eu preciso trabalhar com elas para chegar nesse lugar. Elas não são o fim, elas fazem parte. Elas nem necessariamente são um meio, mas elas fazem parte do processo, elas fazem parte da realidade. Elas vêm com a gente. Assim, não há como fugir disso. Conhecer as emoções é ampliar o canal de comunicação. É ampliar o canal de comunicação, é clarear o processo de trabalho. Né? E falar, olha, por que você está fazendo isso? Por que isso é importante para você? Qual é o grau de atenção, cuidado que você deve pôr na medida em que isso reflete a importância que esse trabalho tem para você. Então, eu acho que esse é um trabalho do líder. Acho que esse é um ponto importante. Não é manipular as pessoas, não é manipular emoções, é fazer com que as pessoas vejam por que elas estão fazendo o que elas estão fazendo, por que isso é importante para elas e qual é a atenção que elas devem dar no que elas estão fazendo. A qualidade de atenção, ela é, na minha opinião, uma função da emoção que está associada aqui, né? A emoção que eu vou dedicar, que eu tenho associada àquele tempo. Então, eu faço isso é importante para mim, porque isso aqui me ajuda a ganhar um sustento, sustentar minha família é importante, então, portanto, eu vou fazer direito. Né? Ou eu vou fazer isso porque eu quero me realizar, porque isso aí eu quero conhecer. Então, isso é importante para mim por essa razão. Não saber direito por que eu estou fazendo algo é o caminho para a gente se perder. Eu adorei algumas das expressões que falou. Reconhecer as emoções amplia o canal de comunicação. Adorei. A questão da qualidade da atenção estar associada à própria emoção que se sente faz todo sentido. E estava mesmo a pensar que hoje em dia fala-se em propósito. Na geração dos meus pais não se falava em propósito, falava-se em trabalho com o objetivo de ter um sustento para a família. Hoje em dia, nas nossas gerações, ou as gerações mais novas, na qual eu me incluo, não, existe de facto uma necessidade de ter um propósito. Eu faço o que faço, mas eu tenho que entender o porquê e porque é que aquilo é relevante para mim. E aí também entra as emoções, porque se for só puramente lógico, eu não preciso ter um propósito. Porquê é que nós precisamos de um propósito? Lança esta questão. Porquê é que é tão importante para o ser humano ter um propósito naquilo que é o seu dia-a-dia de trabalho? Porquê é que isso se tornou importante? É importante, o que eu sinto assim, não é que se tornou importante, sempre foi importante, mas passou a se reconhecer-se mais a Exato, importância exato. disso, né? Há um reconhecimento maior, quer dizer, os nossos pais tinham um propósito que era sustentar a própria família. E assim, eu não lembro do meu pai ter grandes crises existenciais, ele era feliz desse jeito, porque para ele bastava isso, né? Para ele O que é que mudou? bastava, né? O que mudou? O que mudou foi a construção de como a gente constrói esses propósitos, né? Então, para ele, estava bom daquele jeito, né? Tava bom daquele jeito o propósito de estar suprindo a família e crescendo materialmente. Para ele era. Eu lembro uma vez uma conversa que meu pai teve comigo: filho, foca no trabalho. Ele falou para mim: foca no trabalho, porque com ele você consegue fazer todas as coisas que você quer fazer para as pessoas que você ama, para as pessoas que são importantes para você. O trabalho é o centro, porque do trabalho você cuida da sua família. Tem gente que fala que o primeiro é a família. Meu pai fala: não, o primeiro não é a família, não, é o trabalho. Porque é pelo trabalho que você suporta a família. Onde é que estava o foco dele? Na família. Né? No real, era na família que estava o foco dele. E bastava. Bastava para gerações anteriores. Hoje a gente tem uma visão diferente, um sistema de valores talvez diferente, que pode até, de certa maneira, ser considerado mais egoísta, mais egóico, mais individualista. Né? Pode até ser pensado dessa forma. Eu quero me realizar. Não sei se meu pai pensava em se realizar, sabe? Ele foi um cara feliz profissionalmente, mas eu não sei se foi quando ele... Não, ele queria casar com a minha mãe, queria ter filho, era o que ele queria fazer. Então, eu sinto que o propósito que nós precisamos hoje é o mesmo propósito que a gente precisava antes, mas ele tem outras cores, porque nós damos valor a outras coisas.
E o propósito se constrói a partir dessas coisas para as quais a gente dá valor. Né? E isso é uma conversa importante do líder ter com o liderado. Né? Porque o propósito tem que ser comum naquele Tem que ser. projeto, naquele contrato, naquele Ele tem objetivo. que, a pessoa tem que ter algo alinhado. O propósito individual, o propósito do Sérgio naquele projeto tem que estar alinhado com o projeto, com o propósito pessoal do líder dele. Alinhando os esforços, alinhando as energias, a gente consegue fazer o trabalho bem feito, porque eu vou dedicar minha atenção, minha melhor atenção para aquilo, e o meu líder vai dedicar a melhor atenção para isso, e os membros da equipe vão dedicar melhor, porque cada um deles, por razões diferentes, estão alinhados. Por isso que é importante conhecer as pessoas, porque o meu propósito e o seu propósito podem não ser os mesmos, eles vão estar alinhados. Esse é um grande desafio da liderança, e é também um grande desafio de relacionamento, porque eu preciso conhecer as pessoas, preciso saber quais botões eu vou apertar em cada pessoa, o que realmente mobiliza cada pessoa para poder produzir foco de atenção, foco de interesse. Não existe. Lembra, acho que a gente até conversou sobre isso. Essa ideia de que as pessoas têm um objetivo comum é um mito, elas não têm, elas alinham, elas alinham interesses e propósitos. As pessoas querem coisas diferentes. E quanto mais complexas as pessoas, mais diferentes vão ser as coisas que elas vão querer. E aí o líder tem que navegar por essa complexidade, interagindo com essas pessoas, conhecendo essas pessoas, sabendo realmente como é que ele vai conseguir capturar essa qualidade de atenção, essa marca energética de cada um, para o trabalho ser feito da melhor maneira possível. Mas ele tem que mapear isso daí, seria desejável que ele crescentemente, a gente vai descrevendo aqui, parece que o líder é um super-homem, né? Um santo, né? É um verdade. místico, Fica né? essa ideia, sim. Não é, claro que não é. Ele só deve estar disposto a fazer isso. E na medida que ele esteja disposto, que ele esteja atento, ele vai começar a fazer isso. Ou ele vai fazer parte disso, na medida do possível, na medida dos seus limites, na medida do que ele consiga. Mas sempre há a possibilidade de se fazer, e sempre há a possibilidade de se fazer-se melhor amanhã do que se fez hoje. Né? Eu acho que isso é um ponto importante também. A gente aprende. Na medida que a gente coloca atenção, a gente aprende a fazer essas coisas. E estava agora a pensar que, por falar em líder e super-homem, nós esta semana em Portugal tivemos uma perda muito grande no panorama empresário Na com a beira. morte do Rui Nabeiro. Né? E ontem eu estava a ver uma reportagem sobre quem foi esta figura importantíssima. E curiosamente, uma das palavras que mais surgiu em todas as pessoas que depois deram um testemunho, ou porque eram amigos, ou porque eram trabalhadores, ou porque moravam em Campo Maior, que foi o sítio onde a Delta Cafés acabou por crescer e até hoje transformou economicamente aquela região, e quase sempre se ouvia falar em conexão humana. Ele era uma pessoa extremamente humana. Ele era e é reconhecido como um dos nossos grandes líderes em Portugal em termos de empresários, de empreendedorismo, ao ponto do primeiro-ministro, do nosso presidente da República, prestarem homenagem, estarem presentes no funeral. Portanto, uma figura ilustre, um líder de referência. E quando nós falamos em líder de referência, eu achei extraordinário que nessa referência, ou aquilo que fez dele esse líder de referência, foi essas competências humanas que ele tinha, essa ligação e essa conexão, a capacidade dele saber quem é que eram as pessoas que trabalhavam com ele, saber o nome das pessoas, preocupar-se se tinham alguma questão de saúde ou se precisavam de se tinha alguma questão crítica familiar que ele pudesse ajudar. Achei formidável e acho incrível como cada vez mais nós hoje em dia olhamos para este líder como o ser humano e já não tanto como o líder, o ser destemido ou o super-humano, o super-herói neste caso, que cheio de coragem e que acaba por ter ali competências ou um superpoder mais técnico. Não. Achei formidável este foco. Então, resumindo as ideias todas que falámos aqui ao longo desta conversa, se tivesse que responder de uma forma, num minuto, 2 minutos, à pergunta ou à bela questão, qual é que é o papel das emoções na liderança? Qual é que era assim a mensagem-chave? O papel das emoções no processo de liderança é ampliar e aprofundar o canal de comunicação entre líder e liderado, tornar a comunicação mais relevante. E na medida em que esse canal ele é mais profundo, ele é mais amplo, mais clareza se tem
para as razões pelas quais se deve fazer o trabalho que se está fazendo. Então, aí a gente fecha com o trabalho a ser feito. Então, as emoções, claro, nas relações humanas, têm o papel de ampliar e aprofundar o canal de comunicação, mas dentro desse canal de comunicação mais amplo, que envolve duas pessoas, uma parte ali que vai se beneficiar, sem dúvida nenhuma, de um canal mais amplo, que é a parte que está focada no trabalho. Então, as emoções, conectar as pessoas, as suas tarefas, aos seus trabalhos, se conectar às pessoas que estão se conectando de uma maneira que seja relevante para todo mundo que seja envolvido, eu acho que isso é essencial. Então, ampliar, aprofundar o canal de comunicação entre líder e liderado, fazendo que cada um veja a relevância pessoal do que está sendo feito ali, do trabalho que está sendo feito, relevância para cada uma das pessoas. Isso que eu acho que o trabalho é esse, revelar isso para as pessoas, revelar para todos os envolvidos, né? E quando eu trabalho com as emoções, eu tenho uma maior possibilidade de revelar isso para mim mesmo, revelar isso para o meu liderado, fazer todo mundo trabalhar com mais qualidade no processo, mais qualidade pessoal no processo, mais qualidade de atenção. Eu acho que é isso. E no final isso vai resultar em maior conexão humana, que nós já vimos que nós todos precisamos disso, e que a conexão humana acaba por ser aqui este fator que faz com que faça sentido ser humanos a trabalhar com humanos e não humanos a trabalhar com máquinas, e que nós não sejamos máquinas uns com os Que nós não outros. somos, é um mito. Imaginar que É um nós mito. somos é um mito, não somos. Então, essa é a grande ilusão. E as emoções são uma das principais características que ainda nos distinguem das máquinas. Não sei como é que vai ser no futuro, mas sem dúvida que neste momento são uma das principais características. Eu tenho 2 perguntas de assinatura, são de resposta curta. A primeira é: qual é que é a coisa de que mais se orgulha? Acho que sem dúvida, assim, de impulso, são coisas associadas à minha família, aos meus filhos, à minha esposa. Acho que sim. Se algo me traz isso, assim, me traz essa sensação de, nossa, que legal, são eles. Não, mais do que coisas minhas assim, eu tenho muitas dúvidas, mas eles não. Muito bom. A Paula e os meninos, acho que são eles. E a última bela questão, eu faço, porque às vezes há histórias e há coisas que nos mudam, não é? Há um comentário, há uma pessoa que muda o nosso rumo. A última bela questão é: quem foi a pessoa que mudou a sua vida? A Paula, minha esposa. E continua mudando. Continua mudando. Um negócio assim. Essa história dos relacionamentos é um trabalho assim que ela é grande responsável para me desintocar. A gente fala. Desintocar. Desintocar lá. Ela é, sem dúvida. Espero que ela ouça este episódio. E queria agradecer, Sérvio, pela generosidade, pela partilha, por esta construção em simultâneo, porque isto era suposto ser uma conversa e não uma formação, mas há tanta aprendizagem, há tanto conhecimento que foi construindo ao longo destes anos que nós claramente conseguimos ouvir enquanto está a responder às belas questões e enquanto faz aqui a ligação com a metodologia e os conceitos que estão bem definidos, porque eu acho que é importante nós termos os conceitos também bem definidos para nós próprios, senão acaba por ser muita anarquia mental e fica muito difícil de nós irmos construindo o conhecimento. E adorei as respostas, adorei aqui esta forma de ver a liderança como esta construção em conjunto com as outras pessoas. Acho que é uma abordagem que eu não costumo ouvir muito, talvez eu não esteja a ler o suficiente sobre o assunto, não digo que não, mas normalmente é o líder, é a pessoa carismática, o líder é a pessoa que influencia, que as outras pessoas vão atrás, é a referência, é aquele que tem os comportamentos e as atitudes certas, na hora certa. E gostei aqui desta forma mais humana, mas ao mesmo tempo mais construtora de liderança, que não, o líder não se faz sozinho, o líder faz-se porque existem outras pessoas, existe um objetivo comum, existe um contrato e depois como é que as emoções podem ajudar a que esses canais de comunicação se ampliem e a que o líder possa acabar por fazer um trabalho mais de excelência no seu papel para atingir o tal fim, mas que as emoções não são um fim, não são necessariamente um meio, é uma forma muito poderosa de ambos, líder e a comunidade, construírem algo. Eu fiquei muito fascinada, gostei mesmo muito desta partilha. Pergunto em relação aqui ao LPI, ao Leadership Pipeline Institute,
Se as pessoas quiserem saber mais sobre esse trabalho, se as pessoas quiserem ter uma formação com o Sérvio, como é que elas podem fazer? A gente tem o site Leadership Pipeline Institute, ele está aberto, qualquer mensagem que seja colocada lá em português vai acabar vindo para mim. Então, Boa. eu acho que o melhor acesso mesmo é pelo nosso site, Leadership Pipeline Institute. E aqui em Portugal, qual é que é a principal área de atuação? Que tipos de serviço é que as empresas mais têm pedido? É basicamente aquele programa que você fez, que é o programa de líder de outros, né? O programa de líderes de equipe. Então, a gente tem líderes de equipes e líderes de líderes, que são líderes que lideram a líderes de equipes, e o que é necessário, o que representa os desafios para essas pessoas, né? E o que pode ser feito para dar a essas pessoas os instrumentos para elas poderem focar a atenção e realizar o trabalho que elas têm para realizar. Então, são 2 grandes programas, líderes de líderes, líderes de outros, e agora a gente está começando com um pipeline focado em especialistas, que tem desafios um pouco diferentes dos líderes de equipe normais. Então, a gente está começando o trabalho também no pipeline de especialistas. A ideia do pipeline sempre é o que eu preciso fazer no meu nível para poder atingir o resultado, trabalhando com as pessoas que fazem parte da minha equipe. Esse é o grande tema, né? Fica então aqui o convite a quem estiver a ouvir o episódio que possa ter algum interesse em saber mais sobre estas formações. Vou deixar o site aqui nas notas do programa e da minha parte dizer que eu de facto fui participante e que para mim o que eu mais gostei foi o facto de ter metodologias concretas alinhadas com este conceito de liderança que eu acho que é importante que esteja alinhado com os nossos valores e no meu caso estava, que é esta questão mesmo muito humana, e eu gostei muito de ter ali várias ferramentas para o líder poder aprender, começando com algumas ferramentas como por exemplo de coaching, de desenvolvimento pessoal, de como estabelecer perguntas, de como conduzir conversas, tem muita riqueza de ferramentas que nós podemos utilizar, tem muitos estudos de caso, muitos potenciais cenários onde essas ferramentas possam fazer sentido, então não é muito linear, eu acho que ele é abrangente, ele faz-nos pensar sobre a nossa realidade de trabalho, quais é que são os nossos desafios, e depois tentar perceber, ok, perante este desafio, qual é que pode ser a ferramenta, qual é que são os conceitos que estão por detrás. Eu também foi a minha primeira formação neste sentido, achei muito, muito enriquecedor e fico particularmente feliz por não só o Sérgio vir aqui ao podcast, mas também poder partilhar este programa que acho que beneficia os líderes e acho que é sim importante haver formação para líderes, não é uma competência que as pessoas já nascem com ela precisa de ser desenvolvida. Dá para aprender mais rápido. Meu ponto é esse. Todo mundo vai aprender a ser líder depois de um tempo, na função de líder. Mas é mais doloroso e leva mais tempo. Se a gente tem a possibilidade de trabalhar de maneira focada e antecipar alguns temas, e antecipar e compartilhar algumas experiências que são comuns entre as pessoas que estão passando por esse processo, tudo se acelera, a curva de aprendizagem fica mais curta. Eu acho isso daí excepcional na metodologia. Eu acho que é uma mais-valia, sem dúvida. E chegamos ao fim deste episódio. Quero agradecer a todas as pessoas que nos estiveram a ouvir até agora e agradecer ao Sérvio pelo tempo, pela disponibilidade e desejar que as pessoas nos deem feedback. O que é que acharam do episódio? Que perguntas é que podem ter ficado por responder? Obrigada, Sérvio, pela Obrigado, Amália. oportunidade. E quanto a nós, já sabem, vemo-nos, ou melhor, ouvimo-nos no próximo episódio. Até breve! Sentido da vida, uma mente retorcida. Eu vou conseguir sim ou não? Levar a tua mente, atitude inteligente. Tens tudo na tua mão. Sempre devagar.